dar início à nossa meditação desta quinta-feira, dia 12 de maio. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos na quarta semana da Páscoa. Irmão e irmã, eu preciso de conversar com você um pouquinho. Um assunto que nós até começamos a conversar já essa semana, que é a questão de reagir. Como é triste a gente ver pessoas que se diz ter fé, mas diante dos acontecimentos, diante das coisas, ela não reage. Não tem uma postura, não toma atitude. Meu Deus, onde que está essa fé? Ou melhor, para que serve essa fé? Claro que quando a gente fala reagir, talvez na linguagem mais popular nossa, a pessoa pensa reagir é brigar, é sair chutando tudo, sair quebrando tudo, sair brigando com todo mundo. Isso não é reagir, não, isso é endoidar. Reagir, sabe o que é? Vamos agora então entrar nesse assunto. Reagir significa, diante de tal coisa, o que eu devo fazer com essa coisa? Isso que é reação. Por que é reação? Tal coisa aconteceu. E o que eu devo fazer com isto que aconteceu? Eu enumerei aqui alguns exemplos para poder ficar bem concreta a nossa reflexão. Primeiro exemplo. A dor, seja a dor física, seja a dor da alma, seja a dor profunda, dor de sentimento, qualquer dor. Quando a dor chega até a você, você tem que reagir. Reagir não significa esquentar a cabeça. É você, com inteligência, com reflexão, com fé, definir. Mas o que reage define. O que eu vou fazer com essa dor? O que eu vou fazer com essa dor? Fazer mesmo. Quantas pessoas, quando a dor chega, ela tenta se anestesiar para não sentir a dor? Não é anestesiar. O que eu devo fazer com essa dor que chegou? Não é fácil. Aliás, a gente tem medo da dor. Não é ter medo. Para você reagir, você tem que encarar frente a frente com a dor. O que eu vou fazer com ela? Não é fazer para que ela deixe de doer assim repentinamente, porque a dor ela tem a sua soberania quase. Mas o que eu vou fazer com essa dor? Como é que eu vou conduzir essa dor? Como é que eu vou manusear essa dor para que ela seja bem conduzida e tenha um fim mais rápido? Outro exemplo. Quando chega, por exemplo, isso aqui é muito engraçado e ao mesmo tempo triste. As provocações. Quando alguém te provoca, tem provocação de todos os jeitos, de todas as formas. E ao invés de você já ficar ali estressado com a provocação, ao invés de você já ficar ali com nervosismo, mordendo nos lábios de raiva ou perdendo a cabeça,
você deve reagir diante das provocações. Como que é reagir? Partir para cima da pessoa que está te provocando? Não, não, não. O que eu devo fazer para até mesmo minimizar esta provocação? Para pôr essa provocação do tamanho dela e desarticular esta provocação. Porque todas as provocações, elas são articuladas. O que eu devo fazer para poder desligar, acabar com essas provocações? Com esta provocação que acabou de chegar. Tem pessoas que caem na provocação. Aí cai e começa a fazer coisas de doido e fala, eu reagi. Isso não é reagir, é se perder. Se perdeu diante das provocações. Reagir significa, o que eu vou pôr essa provocação na minha mão e vou manusear essa provocação sem deixar que ela me endoida. Você tem que pensar nisso. Será, meu irmão, minha irmã, que você tem dado conta de reagir com inteligência, com boa condução diante das reações, das provocações? Outro exemplo. Quando, por exemplo, aparece a doença. Apareceu a doença. Geralmente, as doenças a gente nunca espera. Mesmo aquela doença que a gente passa a vida toda caçando ela, né? Provocando a doença, construindo a doença, mas quando ela chega, a gente não está esperando essa doença. Então, seja do jeito que for que essa doença chega, você tem que reagir diante da doença. Reagir não é não aceitar a doença, você tem que aceitar. Para reagir, você tem que aceitar que ela está ali. Aceitar não é aceitar que ela te mata, mas você aceitar que essa doença é fato, é realidade, está aí à sua frente. Ela chegou. Se você tem problema de glicose alta, então aceita que você tem esse problema. Aceitar não significa, então agora eu vou ficar com glicose alta a vida inteira. Não é isso não. Mas aceita, enxerga, acolhe ali essa doença. Em seguida, reage. Reagir significa, vou tomar todas as medidas para poder ir destruindo essa doença, para ir diminuindo o poder dessa doença. É essa a reação. Aliás, quando se trata de doença, ao invés da gente reagir, nós cometemos um outro erro grave. Sabe qual que é? De se entregar à doença. A doença chega, a gente deixa tomar conta da gente, não reage. Tem alguns medicamentos que tem até alguns reagentes lá dentro da composição deles para poder ver se reage, mas a pessoa às vezes começa até a ficar um pouquinho animada, um pouquinho assanhada ali com aquele medicamento, mas não reage. A doença não suporta a reação nossa. Meu corpo está pedindo cama, mas eu não vou ficar assim, a não ser que esteja num estado muito grave. Eu vou ficar de cama, acamado, mas não vou me entregar de qualquer forma. Mas você precisa de reagir. O remédio, a própria palavra remédio significa remediar. O remédio, ele não faz você reagir. Qual que é o efeito do remédio? O remédio, ele segura a doença como se estivesse segurando o boi ali pelo chifre. O remédio segura a doença para dar condições de você reagir. Por isso o remédio é interessante. Ele segura a doença ali, trava a doença, mas se você não reagir, o remédio não cura a doença. Pergunta isso por um bom médico, sobretudo esses médicos mais voltados para o naturalismo. Não tem jeito. O melhor remédio, a melhor forma de vencer a doença é usando o remédio, o medicamento. Precisamos dele para poder remediar ali, segurar a doença, mas a gente tem que reagir. Quando a gente entra nas doenças psíquicas ou psicológicas, transtornos, isso é muito sério, porque quando a pessoa entra, por exemplo, a pessoa cai numa depressão,
ela pode tomar qualquer remédio. Tem uns que mandam comprar remédio caríssimo nos Estados Unidos, na Europa, não sei onde. E esse remédio tem, às vezes, ali aquelas drogas que fazem a pessoa sentir um bem-estar, mas ela não consegue reagir só por causa do remédio. O remédio segura, sim, os transtornos psicológicos, os problemas psiquiátricos, mas é preciso que você, por conta própria, reaja diante de qualquer doença. Olha que reflexão interessante que estou dando para você hoje. Alguns que estão me ouvindo, pode ser que vão dizer, não concordo, porque nós já estamos muito acostumados a cair nessa cilada do comércio, sobretudo da indústria farmacêutica, e de toda essa situação de convênios, plano de saúde, esse pessoal que usufrui das doenças para os enriquecimentos. Então a gente já pensa como eles. Já estamos orientados ou determinados a seguir a cartilha deles. Mas o reino de Deus nos ensina que existe uma outra maneira de você combater a doença. Você deve fazer os exames, sim, que deve fazer as consultas, sim, que deve tomar os medicamentos, sim, mas, sobretudo, você deve, com a sua força espiritual, reagir. Aí, daqui a pouquinho, alguém fala, então eu vou parar de tomar o remédio, só vou reagir. Aí você vai morrer. Você tem que reagir mesmo, mas não para com o medicamento que te foi indicado. Ele é necessário para ele poder segurar a doença. Enquanto isso, você vai reagindo, conforme eu já disse. Um outro exemplo, meu irmão, minha irmã, muito sério de coisas que a gente precisa de reagir diante dela, são as desigualdades sociais. Nós vivemos num mundo em que, preste atenção, que coisa triste, quem é pobre, dificilmente deixa de ser pobre. O sistema, a desigualdade social já nos obriga a isso. Quem é pobre vai ter que continuar sendo pobre, e eles até arranjam uma forma de nos dar esmolas, nos dar isso, aquilo, mas mantendo a pessoa na pobreza. Quem é rico, se bobear, fica pobre. Agora, quem é pobre não consegue ficar rico, a não ser se torna jogador de futebol, esse tipo de coisa assim, que isso nem entra na minha reflexão aqui. Estou falando coisa séria mesmo. No entanto, um grande problema que nós temos hoje são as desigualdades sociais. Nós temos o muito rico, depois temos a classe média, depois temos o pobre e o muito pobre, o extrema pobreza. De classe média para baixo, a situação está feia. E nós, parece que o mundo quer pôr isso em nossa cabeça. Isso não é coisa só do Brasil, não, do mundo todo. Quer colocar em nossa cabeça que isso faz parte do nosso destino, viver na miséria, viver na extrema pobreza. Isso não é destinação, isso não tem nada a ver de uma coisa com a outra. Quem vive nessa situação é porque o sistema jogou a pessoa nisso, e acorrenta a pessoa nesse nível social, e impõe a pessoa para ser assim, e aí vai criando até várias religiões para poder ver se elas ficam sempre colocando a pessoa como fica assim, porque antes assim do que nada, e enrolar as pessoas. Irmão, irmã, a coisa é muito séria. As desigualdades sociais são terríveis. Você tem noção de quantas pessoas que estão morrendo de fome mesmo? Poucos dias cheguei lá em casa, assim que deixei o carro na escolinha, na garagem, atravessei a rua, uma pessoa com uma criança no colo chorando, e ela disse, isso é fome. A criança chorando de fome. Isso foi ontem, aliás, foi domingo passado agora. A gente vê pessoas passando fome. A gente vê, e claro que diante de uma situação dessa, a reação nossa, e eu tive essa reação, é dar alimento, dar coisa para a pessoa comer. Mas diante dessa pobreza, não é só dar comida, nós temos que
combater, reagir diante das desigualdades sociais, exigindo um mundo mais justo, um mundo que ninguém precisa de passar fome. Não tenha isso? Meu irmão, minha irmã, esta minha fala desse momento parece até uma conversa fiada, não parece? Parece uma conversa que não tem sentido, não precisar de falar isso, porque a situação é assim, ninguém muda mesmo, sempre foi assim. Isso eles querem que a gente pense desse jeito. Mas aqui eu me lembro daquela leitura lá de Nossa Senhora Magnífica. O Senhor fez em mim maravilhas. Olha o mês de maio aí. Santo é o seu nome. Derrubou os poderosos em seus tronos e elevou os humildes. Olha que bonito. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos com mãos vazias. Isso significa, se a situação social é desse jeito que está, ela vai continuar assim se nós não reagirmos. Se cada pessoa que tem fé for uma fé acesa, que não fique engolindo essas coisas, mas que seja capaz de reagir, nós vamos ter um outro mundo, outra sociedade, outro Brasil. Não podemos ficar sem reagir. Reagir não significa você fazer faixas e sair na rua, simplesmente não. É na hora de votar, levar isso a sério, ver os projetos, participar dos projetos populares. Não é possível falar aqui agora, mas existem tantos meios, tantas formas de nós reagirmos para poder construir um mundo melhor, uma sociedade melhor. É a reação que tem que ter diante das desigualdades sociais. Nós concordamos, né? Você pega, por exemplo, quantas pessoas ainda morrem no Brasil por doenças que poderiam ser muito bem curadas se houvesse tratamento, se houvesse medicamento adequado. Mas o medicamento para determinadas doenças são caríssimos. O pobre não consegue comprar. O governo, a não ser que você entre na justiça e fica ali vários tempos na justiça, até que a justiça, que não é nada de justa, define isso, a doença já matou a pessoa. Raramente que é diferente. Então, meu irmão, minha irmã, nós não podemos fechar os olhos para essas desigualdades sociais que existem no meio nosso. E nós, se você observar bem, existe desigualdade social até entre nós. Quando a pessoa vai fazer uma festinha em casa, uma festa de aniversário ali de alguém, a gente costuma, ainda mais se for uma festinha assim um pouquinho mais caprichada, a gente vai chamar os parentes, especialmente. Tem parente que a gente nem lembra deles. Tem parente que sim, aquele parente que a gente sabe que talvez pode trazer um presente melhor, ou aquele parente que, se caso eu precisar dele, ele vai poder me servir. Então, a gente já constrói desigualdade até entre nós, aqueles mais fraquinhos, aquele que é mais humilde, aquele que é mais sem nada, esses dificilmente entram nos nossos convites para festa, para casamento, para não sei o que lá. Quando vai casar alguém, a gente faz uns convites bonitos, todo desenhado, todo recortado, e manda para as pessoas. Aqueles que são, talvez, menorzinhos, pobrezinhos, a gente, se encontrar com ele na rua, fala: vai lá, dia tal hora, lá na igreja. Pronto. E olha se fala, se a gente não desvia-se do encontro com essas pessoas. Essa desigualdade que a gente já vai tendo ali dentro de casa, dentro de escola, a gente vê alunos praticando desigualdade social, está estudando, se preparando para a vida. Eles, em todos os casos, estão ali tendo a oportunidade, se a escola for boa, de corrigir isso. Mas a prática contínua e cotidiana é de uma sociedade classista mesmo, uma sociedade onde quem tem, quem não tem, também não vai ter, e a gente vira as costas para essa realidade. Irmão e irmã, nós sabemos que com essa Covid, com essa paradeira que o mundo todo teve,
Como é difícil. A gente tem visto atualmente lá a guerra lá na Ucrânia. Que coisa horrível. Um país considerado potencial, a Rússia, atacando de todas as formas a Ucrânia. E o mundo todo enxergando isso. Aí fica com essas medidas paliativas, mas não tem uma reação para valer diante da Rússia. Não é uma reação assim para provocar a Terceira Guerra Mundial, não estou chegando a esse ponto. Mas deve existir algum mecanismo mais preciso que impeça daqui de acontecer sem provocar o uso de armas químicas e armas de destruição em massa. Mas o mundo não faz. Eu duvido se a Rússia estivesse atacando um país de maior interesse para o mundo, se o mundo todo já não teria invadido a Rússia e tomado alguma medida. Mas, aliás, até nisso é interessante. O que eles fazem hoje? A gente vê que os Estados Unidos e boa parte de outros países estão mandando muito dinheiro para poder ser aplicado na guerra. Enquanto na África tem milhões de pessoas, na África e aqui na América Latina, em várias partes do mundo, passando fome. Nunca vi dizer que foi tanto dinheiro assim para projetos que combatam a fome. Então, nós temos que reagir diante desse mundo desumano. A desigualdade social provoca esse lado desumano, essa desumanização do humano. Precisamos, em resumo, de sermos pessoas que reagem. Não podemos ficar parado diante das coisas. Voltando à doença. Às vezes você vê a sua avó, seu avô, ou alguém lá de sua casa, já mais de idade avançada, com todos os sintomas assim perigosos, tossindo muito, tendo febre alta, não está alimentando, e você já está vendo assim, a pessoa já vai se destruindo aos poucos. E qual a reação da família? Tem, inclusive, às vezes, filhos que na cara de pau disso. Isso é o fim da vida de todo mundo. As pessoas quando chegam nessa idade é assim mesmo, nem banho gosta de tomar. Que isso, meu irmão? A pessoa humana, desde quando nasce até na morte, ela precisa de alguém que reaja ali, mas reage não é enfiando comida na força, as forças na boca da pessoa, mas que busca soluções concretas, respeitosas para essas pessoas. As famílias falham muito nisso porque não reagem. A gente vê as pessoas ir morrendo aos poucos. Às vezes fazemos uma pitadinha de uma coisa ou outra para depois a consciência não doer tanto, mas não reagimos como devemos reagir. Eu sei que a meditação de hoje machuca você, machuca a mim, machuca nós todos, mas isso é Páscoa. Páscoa é reação diante dos acontecimentos. Obviamente nós vamos voltar a falar de mais outros assuntos que precisam de reação, mas esse aí já fica bom para você refletir bem e ver. Então, meu Deus do céu, amanhã eu prometo a você, vou até escrever aqui, prometo a você de sugerir onde é que a gente encontra a força para reagir, onde é que nós encontramos condições para reagir, porque reagir só por reagir, a gente não tem força para isso não, mas nós vamos dar prosseguimento a essa reflexão tão transformadora, tão verdadeiramente de Páscoa. Agora eu te pergunto, será que você não é uma pessoa muito quieta, muito sossegada? Será que você não está deixando de reagir?
Quantas coisas estão desmoronando e você não reage? Pode ser que você reage, mas estou te perguntando para você se auto-questionar e ver se essa mensagem de hoje faça efeito em você. Vamos rezar agora um pouquinho, conversar com Deus, pedir a Deus para nos fortalecer, para que possamos realmente sermos pessoas que reagem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Recebo agora a bênção especial desta quinta-feira. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, desça sobre todos vocês e vossas famílias bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até amanhã, se Deus quiser.